Ontem, um ataque dos Estados Unidos parecia iminente. A própria agência Reuters chegou a noticiar isso, citando fontes europeias. Dois oficiais teriam dito à agência que aconteceria em 24 horas, isso ontem à tarde. Depois não se concretizou. Trump apareceu numa coletiva de imprensa e disse que foi relatado para ele que, bem, as execuções que aconteceriam, 800 delas, não prosseguiriam e que a repressão teria diminuído, teria cessado. Ele disse que ia esperar para ver quanto ao uso da força. Hoje mais cedo você acompanhou aqui nesse canal a nossa cobertura da coletiva de imprensa de Caroline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, que foi questionada sobre o assunto novamente. Confira então o que ela disse. Mas o que eu posso falar a respeito do Irã é que o presidente e a sua equipe se comunicaram com o regime do Irã de que se a matança continuar, haverá consequências graves. O presidente recebeu mensagens e ele publicou, ele falou com todos vocês ontem, de que as matanças e as execuções irão parar. O presidente entende que hoje, que 800 execuções que deveriam ter acontecido ontem foram paradas. Então o presidente e a sua equipe estão monitorando de perto essa situação e todas as opções seguem na mesa do presidente. O tom não é unificado entre todos os republicanos. Lindsey Graham, um senador, amigo próximo de Donald Trump, um aliado próximo, frequentemente visto com ele a bordo do Air Force One, publicou isso daqui nas redes sociais, falando a respeito então da questão da matança. A gente já passa pela alegação da Caroline Leavitt também e a respeito dessa questão das 800 mortes. A gente pode colocar em tela cheia, eu leio com vocês. Ele disse que todas as indicações que eu vi dizem que o regime iraniano, que a matança do regime iraniano de manifestantes ainda está bastante em força máxima. A contagem de mortos está crescendo hora a hora. Espero que a ajuda esteja a caminho. E ele cita, claro, aquilo que Trump havia falado de que a ajuda está a caminho em publicações anteriormente, quando, claro, se criava esse burburinho de que algo poderia acontecer. A gente viu, então, essa manifestação. Agora, quanto ao regime iraniano continuar a matar manifestantes em ritmo acelerado, é algo que se discute. Os protestos ali dão sinais de enfraquecimento. Nas ruas, a gente tem aqui um vídeo, moradores de Teherã relatam que o som de tiros praticamente desapareceu e que as ruas estariam silenciosas. A gente busca, claro, ter contato com fontes primárias para apurar isso. Esse é um vídeo divulgado pela Iran International de hoje, dizendo que o que acontece de fato é que há aí um toque de recolher aparentemente, com um aumento imenso de vigilância. Eu conversei com a Shahzad Ghanei, jornalista iraniana, que entrevistei 2 vezes ao longo dessa cobertura. Ela trabalha com a edição em persa do Epoch Times. O que ela me disse foi que o clima agora, de acordo com fontes que ela tinha conseguido contatar dentro do Irã, seu país de origem, era de que, de fato, as pessoas estavam com muito medo de sair na rua, que ao longo dos últimos dias parecia uma zona de guerra depois das 6 da tarde, quando os protestos começavam, e que se via sangue e corpos nas ruas. Agora, policiais parecem estar em cada esquina, é o que ela falava. E hoje a gente aguarda para ver o que acontece. Eu estou, na verdade, em contato com ela ao longo do programa, enquanto estamos ao vivo aqui, para ter atualizações se a gente consegue confirmar isso. Mas confirmado é que em muitas cidades se viu de fato, então, soldados e policiais nas esquinas e que parece estar sendo imposto, de fato, um toque de recolher para que as pessoas não saiam às ruas. A pressão cresce, claro, depois que o mundo ficou chocado com os números que saíam dali. Bloqueio de internet que, pelas rachaduras, deixava vazar números como 2.000 mortos e 18.000 presos, ou até pela estimativa da Iran International, até 12.000 mortos, coisa que fontes dizem que pode ser verdade, pelo que se via por ali nas ruas. Daí que veio, não uma medida militar por enquanto dos Estados Unidos, mas ao menos uma medida em termos de sanções. Eu desdobro com você, melhor, antes da gente prosseguir para isso, tá? É interessante a gente interessar o que a Caroline Leavitt disse a respeito da questão de 800 pessoas que deveriam ser executadas. Teve pelo menos uma confirmação a respeito disso. A TV estatal informou que o manifestante de 26 anos que seria condenado à morte por enforcamento teve a pena cancelada. Então, pelo menos uma confirmação por parte do Irã quanto às execuções veio, não tem nenhuma confirmação, esse daqui, não tem nenhuma confirmação oficial quanto ao número, então, de 800 execuções terem sido canceladas. Também tem algumas informações quanto ao funcionário do Crescente Vermelho, uma organização similar, associada até à Cruz Vermelha de Ajuda Humanitária. Um funcionário, então, do Crescente Vermelho iraniano está entre os mortos nos protestos. Ele teria sido morto enquanto prestava socorro a manifestantes durante os distúrbios. Segundo a Cruz Vermelha Internacional, outros 5 trabalhadores humanitários também ficaram feridos. Então, outras das informações que a gente tem hoje a respeito desse assunto. Bem, ainda na esteira disso, a gente vai, então, para a informação que está na capa do vídeo de fato. Se não houve a questão
de uma intervenção militar, pelo menos até o momento, houve a imposição de sanções. Aqui eu desdobro com você as sanções que foram impostas até o momento. Teve sanções do Departamento de Estado que trouxeram à tona o seguinte: enquanto o corajoso povo do Irã continua a lutar por seus direitos básicos, o regime iraniano responde com violência e repressão cruel contra o seu próprio povo. Em resposta, os Estados Unidos estão designando a notória prisão de Fardes, uma instituição onde as mulheres têm sofrido tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, então como sancionada pelo Departamento de Estado. Mas se prossegue porque também tem coisa vindo do Tesouro. Simultaneamente, o Departamento do Tesouro está sancionando vários oficiais de segurança iranianos, incluindo Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, SCNS, e o Tesouro designa também 18 indivíduos e entidades ligadas às redes bancárias paralelas do Irã que lavaram os lucros das vendas de petróleo e petroquímicos iranianos. Isso aí também implementa, então, o memorando presidencial de Trump. Os Estados Unidos apoiam o povo iraniano, diz o comunicado, que protesta por seus direitos naturais. O regime continua a financiar atividades desestabilizadoras e malignas em todo o mundo, em vez de investir no bem-estar de seu povo em casa. Continuaremos a negar ao regime acesso às redes financeiras e ao sistema bancário global, enquanto ele continuar a oprimir o povo. Esse é o recado que foi dado, então, pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. A gente deve ter também aqui a imagem do Departamento do Tesouro, que a gente pode colocar na tela. Você acompanha, então, a imagem do Departamento do Tesouro, que também anunciou essas sanções em concerto. Bem, a partir desse ponto das sanções, eu quero discorrer com vocês a respeito de um pouco mais sobre o assunto, porque é dali que a gente desdobra a questão da força militar e uma análise que tem sido recorrente. Uma ação militar ocorreria e não aconteceu, ou estava planejada e por algum motivo deixou de ocorrer. É isso que eu desdobro com você na sequência, conforme uma análise frequente tem sido a respeito da movimentação do poderio militar americano, não só ali na região do Oriente Médio, mas de outras regiões também direcionando ao Oriente Médio. Agora, a gente passou pelo que a gente tem de notícias concretas e de relatos vindo do solo. A partir daí eu quero desdobrar com você o burburinho da mídia americana, as reportagens que há a respeito e o porquê uma ação militar americana teria ou não ocorreu, teria ocorrido e se pode ou não ocorrer no futuro. Eu compilei algumas das análises mais sérias a respeito do assunto e algumas das reportagens que citam fontes anônimas. Aqui a gente sempre distingue entre aquilo que é o fato e a análise, então agora a gente passa da notícia para a análise, mas buscando embasar isso no melhor do jornalismo internacional. Muito bem, eu sigo com vocês com o seguinte: enquanto isso acontece, a gente tem relatos da NBC e do Wall Street Journal, da mídia israelense e outras fontes que discorreram a respeito do assunto no seguinte tom: Trump reverteu um possível ataque momentaneamente por questão de poder de fogo e por entender que nesse momento não se derrubaria o regime do Irã. Eu passo com você por algumas das reportagens que detalham isso para a gente ter a fonte em mãos. Aqui é a reportagem do Wall Street Journal dizendo que conselheiros então brifaram o Trump. A manchete em inglês diz: foi dito a Trump que um ataque no Irã não garantiria um colapso do regime. Então que, basicamente, se o ataque não fosse cumprir esse propósito, com os riscos que estavam envolvidos, incluindo bases no Oriente Médio, Trump não tomaria esse risco. Entendendo o porquê dessa especulação ser tão presente na mídia americana, é importante a gente ressaltar o quão próximo se parecia que um ataque estava ontem à noite. Você que não assistiu ao Epoch News de ontem, vale a pena voltar e assistir, ou assista pelo menos ao corte a respeito disso. É um corte que diz Estados Unidos atacarão Irã, interrogação, regime, ameaça, retaliação ou algo do tipo na capa, na imagem da thumbnail. Naquele corte a gente discorria a respeito das seguintes evidências. Oficiais europeus diziam à agência Reuters, sob anonimato, que um ataque aconteceria nas próximas horas. Rastreadores navais mostravam que vários navios se afastavam dos portos do Irã. O avião presidencial não é preciso porque ele é o primeiro-ministro, mas o avião que carrega Benjamin Netanyahu saía de Israel e ia dar uma volta. Com ele dentro, não se sabe. Mas o fato é que em Israel também se abriam abrigos antibomba para que as pessoas entrassem. Havia sinais para que, de vários países, Canadá, Austrália, Estados Unidos, pedindo para que os seus cidadãos evacuassem o Irã o mais rápido possível. Quem evacuava também era o pessoal americano da base de Al-Udeid, para a qual o regime iraniano ameaçava retaliação, e aí fechava o espaço aéreo do Irã pela manhã. Bom, para a gente que acompanha o jornalismo internacional e para qualquer leigo que ouça esses sinais, parece ser o tipo de coisa que acontece quando há um ataque, que no final não se concretizou. Por isso também tanta especulação e discussão a respeito desse assunto. Voltando ao que a gente tem então a respeito desse assunto. Vamos lá. Houve a matéria de que Trump foi aconselhado de que isso não ensejaria no fim do regime, não ensejaria em objetivos militares delineados pelos Estados Unidos para a operação e que também traria risco às bases americanas ali. Eu quero passar com vocês agora para mais uma das matérias do Wall Street Journal que também ajuda a gente a entender melhor esse contexto.
que falava a respeito da questão da concentração militar no Caribe, ter limitado as opções no Oriente Médio. A gente vai passar pelos números, então, do que estaria ali disponível. Pessoal, antes disso, passamos de 1.000 pessoas. Vou pedir que você deixe a curtida. A gente estava combinando que o piso aqui para a live era 1.000 pessoas, conseguimos novamente. Então, deixa a curtida, vamos juntos construir um jornal excelente para jornalismo internacional. Vamos lá, então, continuar desdobrando esse assunto. A matéria do Wall Street Journal falava que, com a concentração de tropas no Caribe, isso limitaria as opções que haveria para Trump agir no Oriente Médio. Caroline Leavitt foi inclusive perguntada a respeito dessa questão sobre é verdade que um ataque foi cancelado. Ela disse que a especulação era normal, disse que só o presidente e um time muito próximo de conselheiros estava brifado de fato, estava informado de fato sobre o que ele faria, o que ele não faria, ou o seu pensamento, certo? Bom, vamos lá então, continuando com o que a reportagem fala. O Pentágono tem hoje cerca de 12 navios de guerra no Caribe contra apenas 6 no Oriente Médio e nenhum porta-aviões na região. Mesmo sem um porta-aviões posicionado ali, ainda poderia atacar o Irã. Tem destroyers equipados com mísseis Tomahawk, mísseis de longo alcance, caças que estão baseados ali na região. Claro, os bombardeiros B-2 Spirit mostraram de fato muito poder de fogo ali, mas fato é que o Gerald Ford foi tirado da Croácia e estava ali numa situação de ser muito rapidamente deployed, muito rapidamente designado para agir no Oriente Médio. Esse é o porta-aviões mais moderno dos Estados Unidos, que é aquele que veio de fato para o Caribe. Ele saiu para o Caribe e o USS Nimitz, o porta-aviões mais antigo em atividade até dos Estados Unidos, foi para o Indo-Pacífico, deixando essencialmente nenhum porta-aviões por ali no Oriente Médio. Daí que, de forma interessante, conforme essa análise é uma especulação que tem sido onipresente na mídia americana e na mídia israelense, a gente vê também movimentação acontecendo por parte de outros navios americanos. Então, vamos lá. Perceba como isso pode corroborar uma análise como aquela. O Pentágono ordenou que o porta-aviões USS Abraham Lincoln deixasse o mar do sul da China e seguisse para o Oriente Médio. A gente tem aqui imagens do Abraham Lincoln. Hoje em dia tem dois tipos de porta-aviões operando nos Estados Unidos. A classe Ford, que é a classe, claro, do Gerald Ford, e a classe Nimitz, que é a classe desse mais antigo que eu falei, e também é o tipo de avião, o modelo Nimitz aí, então, que é o modelo do Abraham Lincoln. Até para quem está se perguntando sobre os nomes, uma breve curiosidade, tá? Charles Nimitz era o almirante que liderava a frota do Pacífico na Segunda Guerra Mundial e o porta-aviões era em homenagem a ele. O Gerald Ford não é em homenagem não a alguém relacionado a algum parente do Henry Ford. É o ex-presidente Gerald Ford, não pelo trabalho dele como presidente, mas porque o presidente Gerald Ford, antes da sua presidência, foi um veterano aí, um soldado corajosíssimo, ultra condecorado na Guerra do Pacífico, então eles tendem a dar essa honraria nesse tom. Mas saindo das curiosidades militares para a possibilidade real do uso de força na atualidade. Então, o porta-aviões Abraham Lincoln não houve confirmação oficial, mas foi relatado por mídias especializadas citando fontes, e os dados de rastreamento naval realmente mostram uma reconfiguração do poderio naval americano acontecendo hoje. Então, Abraham Lincoln aparentemente se deslocando do mar do sul da China em direção ao Oriente Médio. A apuração é de que isso demoraria cerca de uma semana para ele chegar na região. Nas últimas 48 horas também teve outros movimentos quando a gente vê dados de rastreio naval. O USS Theodore Roosevelt e o USS George H.W. Bush, outros navios dos Estados Unidos deixaram o porto de Norfolk, na Virgínia, e nenhum dos dois concluiu o exercício padrão de certificação operacional da Marinha Americana, o COMPTUEX, o que é visto por alguns analistas como um sinal de que eles estariam sendo acelerados para entrarem em serviço mais cedo. Por aí, a gente vê então o que pode estar vindo à tona. Claro, os Estados Unidos têm um orçamento militar que faz o do Irã parecer troco de pão. É interessante a gente ver o comparativo. Os Estados Unidos têm cerca de 1.300.000 militares na ativa e 766.000 na reserva e na Guarda Nacional. O Irã tem 610.000 na ativa, 350.000 na reserva, 53% a menos no efetivo. No orçamento, a diferença não dá nem graça. Os Estados Unidos gastam cerca de 900 bilhões com B de bola de dólares por ano em defesa, enquanto o Irã gasta cerca de 30. 13.000 aeronaves e 10 porta-aviões nucleares. O Irã não tem nenhum. A principal vantagem do Irã é, claro, o terreno montanhoso e o controle estratégico da região próxima ao Estreito de Hormuz, por onde passa parte vital do petróleo do mundo. Enquanto a tensão militar cresce, claro que também existe a questão quanto à estabilidade e o petróleo. Uma parte importante do petróleo que os Estados Unidos importa também transita por ali, e quando se fala dos aliados, nem se fala. Petróleo da Arábia Saudita, Iraque, Kuwait passa por ali e o Irã tem uma grande influência naquela região. Claro que quando a gente fala sobre o comparativo de força militar, vale aí um adendo. Independentemente da imensa força que os Estados Unidos tenha, como se viu na Venezuela, a ideia de uma doutrina de overwhelming force, uma força pujante que possa
ter o mínimo de casualidades e fazer as coisas de forma acachapante é uma coisa que está aí como parte do que os Estados Unidos têm executado ao longo desse segundo governo Trump. Então, não surpreenderia se a presença de um porta-aviões fosse um fator determinante ou se houvesse algum tipo de reconfiguração de recursos para fazer com que as opções do presidente americano fossem mais próximas do que se consideraria necessário. Com esse gancho do Estreito de Hormuz, eu quero encerrar o bloco com a gente falando sobre mais um ponto enquanto a gente desdobra essa tensão. Foi dito que o Irã teria pedido a outros países árabes da região, a gente pode falar de Emirados Árabes Unidos e Catar, por exemplo, para que interviessem junto aos Estados Unidos. Enquanto as reportagens não foram oficialmente confirmadas, é dito que a estabilidade seria muito importante e houve de fato contatos entre vários dos ministros e dos oficiais de alta patente dos países árabes e do Irã. Neste contexto da estabilidade, do Estreito de Hormuz, do comércio de petróleo por aí, tem mais uma coisa que indica que pode haver conversas de fato nesse sentido, quanto à estabilidade ser uma preocupação de aliados americanos ali na região das Arábias. O líder da oposição, Reza Pahlavi, fez um novo pronunciamento na madrugada de ontem para hoje, madrugada no horário de Brasília, era noite ainda, um dia um pouco mais cedo nos Estados Unidos, onde ele mora. E ele fez um pronunciamento que ia justamente no tom de como vai ser depois da queda do regime, com um tom de amenizar, colocar panos quentes e dizer que seria um ambiente de grande estabilidade. Pode ser o tipo de reação ao fato de que tantas reportagens surgiram na mídia americana falando sobre o risco de instabilidade e do trânsito de petróleo ali no Estreito de Hormuz. Eu pedi que a nossa produção apurasse, a gente deve ter a fala do Pahlavi então, vamos conferir. Under the yoke of the Islamic Republic, Iran is identified in your minds with terrorism, extremism, and poverty. The real Iran is a different Iran, a beautiful, peace-loving, and flourishing Iran. It is the Iran that existed before the Islamic Republic, and it is the Iran that will rise again from its ashes the day the Islamic Republic falls. So let me be clear about how a free Iran will act towards its neighbors and the world after the fall of this regime. In security and foreign policy, Iran's nuclear military program will end. Support for terrorist groups will cease immediately. A free Iran will work with regional and global partners to confront terrorism, organized crime, drug trafficking, and extremist Islamism. Iran will act as a friend and a stabilizing force in the region, and it will be a responsible partner in global security. In diplomacy, relations with the United States will be normalized, and our friendship with America and her people will be restored. The State of Israel will be recognized immediately. We will pursue the expansion of the Abraham Accords into the Cyrus Accords. Muito bem, então, um tom estabilizador, o que também ajuda a gente a completar essa análise que ele falou em inglês, quando muitos desses relatos estavam sendo feitos no idioma árabe. Antes da gente prosseguir para a próxima reportagem, pessoal, a gente tem aqui uma atualização de último instante. Como eu falei com vocês, eu vinha conversando com a Shahzad Ghanei, ela que é jornalista iraniana, está em contato com fontes no solo e trabalha no Epoch Times em idioma persa. Você conferiu entrevistas dela aqui recentemente, 2 já ao longo dessa cobertura. Nisso ela falou comigo instantes atrás, enquanto esse vídeo acontecia eu estava conferindo mensagens porque eu pedi que ela me mandasse atualizações. O que ela disse foi o seguinte: há menos protestos hoje devido ao ambiente de segurança severo, confirmando então que de fato a questão de uma espécie de toque de recolher informal estar imposto e haver policiais tomando as ruas. Ela disse que que pode confirmar, de acordo com as fontes que ela consultou, os vídeos sendo mostrados com fontes de segurança marchando pelas ruas em cidades grandes como Teherã e Mashhad. A gente tem aqui o vídeo de Mashhad novamente, a gente pode encerrar então com essa informação. Ela disse que ela podia confirmar isso. A gente pode colocar na tela então o vídeo apresentado recentemente, por favor. Aí o vídeo que vocês veem então com muitas forças de segurança ali, ela disse que pode confirmar que isso estava acontecendo de fato hoje, em termos de policiais estarem presentes pelas ruas impondo uma espécie de toque de recolher informal. E aí essas são as imagens da Iran International. Então esse é o ambiente, ela relata de acordo com as fontes com quem ela teve contato por ali. Muito bem, se a gente fala de protestos no Irã, tem protestos em um outro tom nos Estados Unidos. A gente vai para Minnesota, onde se a gente falava sobre instabilidade e, claro, sobre a polêmica quanto a Trump eventualmente evocar
a lei de insurreição ou mandar militares para o Estado, volta a ser palco do debate centralmente. Antes disso, pessoal, eu quero lembrar vocês que tem conteúdo especial sobre Oriente Médio ali na Epoch TV. Você que ainda não assinou e tem muita gente perguntando qual é a melhor forma de nos apoiar, essa é a melhor forma de nos apoiar para a gente te apoiar e juntos cumprirmos a missão de fazer jornalismo independente, pautado por verdade, tradição e esperança, ajudar você a ter uma visão mais ampla e até acesso ao melhor do nosso jornalismo, certo? O link está aqui embaixo para quem quiser conferir a Epoch TV, também está aqui do lado no chat ao vivo. Eu vou passar novamente porque tem gente que ainda é assinante e não assistiu, tá? Porque a gente tem esses dados, A Origem do Terror, documentário que fala sobre como o movimento comunista internacional esteve profundamente envolvido na criação do terrorismo islâmico moderno. Então, antes da gente prosseguir, eu te convido a conhecer A Origem do Terror, documentário que está na plataforma Epoch TV Brasil. Conheça. Continuam as atrocidades do terrorismo islâmico, desde a recente invasão repleta de violência contra civis realizada pelo Hamas em Israel. Há décadas de atentados e milhares de mortos. Mas quando disparou no final da década de 1960, o terrorismo islâmico moderno não surgiu naturalmente. Foi um produto do movimento comunista internacional sob a liderança da KGB, o Serviço de Inteligência da União Soviética. Qual a fonte disso? Essa é a confissão do tenente-general Ion Mihai Pachepa, o desertor de mais alta patente a sair do bloco soviético. Ele era o líder do Serviço de Inteligência Estrangeira da Romênia comunista e comandava operações de desinformação. Mais tarde, ele desertou e fugiu para os Estados Unidos. As denúncias dele sobre seu tempo no aparato comunista foram a base das condenações do ditador romeno Nicolae Ceausescu e aceleraram a desintegração do bloco soviético na Europa. Mas uma delas recebeu menos atenção do público. Ele disse que participou pessoalmente quando Moscou radicalizou, treinou e armou extremistas islâmicos, iniciando décadas de terrorismo pelo mundo contra os inimigos do Kremlin e contra civis inocentes. Tá dado o recado então, pessoal, para você que já é assinante e quiser assistir, vai descer aqui embaixo na plataforma, vai para o lado e vai conferir, não só aqui no especial de Oriente Médio, tem não só isso, mas muito mais, e-book falando a respeito de relações Brasil e Irã, entrevistas exclusivas sobre o assunto e o infográfico sobre a operação com os B2 Spirit. Dado o recado,